Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre autoconfiança, mas a gente vai conversar sobre autoconfiança de uma outra forma, né? Eu sempre trago para vocês aqui como é importante a gente desenvolver a nossa autoconfiança, como é importante a gente trabalhar a nossa confiança, a autoconfiança, mas hoje a gente vai falar um pouquinho do oposto, né? Como que a nossa autoconfiança exagerada pode nos atrapalhar de alguma forma. É um pouco, né, contraditório, mas tem aquela máxima, né, tudo que é demais pode gerar algum tipo de transtorno pra gente. A gente vai entender como que a nossa autoconfiança pode nos trazer problema, ok? Então, para isso eu vou conversar com vocês sobre um estudo que foi feito em 1999 na Universidade de Cornell, pelo Justin Krieger, desculpa, gente, e o David Dunning. Eles quiseram estudar o quão certo, né, a gente faz uma previsão dos nossos resultados, do quão bem a gente vai, né? Como que a gente consegue, será que a gente realmente consegue ter essa percepção de previsão das nossas capacidades, do que a gente sabe? E aí ele aplicou um teste nessas pessoas e antes desse teste de conhecimento, ele perguntou para as pessoas o quanto que elas acham que elas iam tirar nesse teste, né? Como é que seriam as respostas, né? Como é que seria o resultado dessas pessoas no teste? Eles aplicaram o teste e eles perceberam que a grande maioria dessas pessoas desse grupo superestimaram o seu resultado do teste, né? E aí depois eles fizeram um segundo teste. Então, antes desse segundo teste, eles passaram um pouco de conhecimento sobre a área que estava sendo colocada no teste, né? Então, eles passaram um pouquinho de informação para elas, pediram para essas pessoas de novo prever ali o quão sucesso eles teriam no teste, e aí eles perceberam que essas pessoas no segundo teste subestimaram os seus resultados. Olha que louco! Então, o primeiro teste, quando essas pessoas tinham baixo nível de conhecimento sobre a informação do teste, elas superestimaram os seus resultados. E aí, quando elas receberam informação sobre o conteúdo do teste, elas subestimaram o seu resultado. Para isso foi dado o nome de síndrome Dunning-Kruger, tá? É quando você superestima ou subestima a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua capacidade, ok? Hoje eu quero falar sobre a parte do superestimar, tá? Então, assim, a conclusão do teste foi: quanto mais ignorante numa informação, ok? Menos é a nossa capacidade de percepção da nossa ignorância. Então, assim, essas pessoas que têm essa síndrome, elas não conseguem perceber que elas não sabem do que está sendo falado. E elas falam como se elas tivessem propriedade na fala, como se elas soubessem o que está acontecendo. E aí a gente vai para a discussão, né? O problema desse comportamento, o problema dessa falta de aceitação da ignorância, ela pode começar a trazer alguns problemas na nossa vida, né? Então, quando eu não tenho o resultado que eu quero e eu não entendo que eu não consegui o resultado que eu queria por falta de informação, por falta de capacidade, eu começo a justificar isso de uma forma externa, né? Então, eu coloco a responsabilidade da falta de resultado no externo, não em mim. Não na minha falta de competência, mas em uma questão externa. E aí eu continuo no mesmo lugar. Porque se eu não aceito que eu preciso me capacitar, eu preciso me desenvolver, eu não sei tudo, né? Eu não sei tudo sobre todas as áreas, né? Eu me fecho no meu mundo e eu sempre acho que o que está acontecendo é que as coisas externas estão contra mim.
porque eu sei como é que tinha que fazer. Se não aconteceu, é porque não é para acontecer, ou enfim. E aí eu começo a criar justificativas que podem me ajudar na minha autossabotagem. Eu não desenvolvo, eu não tomo responsabilidade pelos meus resultados e eu começo a culpar o externo. Uma outra coisa que também pode acontecer é eu não reconhecer a competência das outras pessoas. Por quê? Porque eu acho que eu sou tão superior que eu acho que eu sou melhor que todo mundo. Então eu não vou reconhecer. Né? Não, mas por que eu vou elogiar a pessoa ali se eu acho que eu sou melhor que ela? Né? E aí, quando essa pessoa toma uma invertida, quando alguém fala, você não é tão bom, ou você não sabe nada, ou o que você tá falando não faz sentido, ela toma isso como inveja. Ah, essa pessoa tem inveja de mim. Essa pessoa queria ser como eu. Né? Então, esse comportamento de extrema autoconfiança também é complicado, porque a pessoa não consegue enxergar que, na verdade, ela não sabe. Que na verdade ela está cometendo erros porque ela não sabe do que ela está falando, né? Ela não tem propriedade, ela não tem conhecimento para falar sobre aquilo na área. E aí ela, de novo, começa a se autossabotar. O que pode influenciar nesse comportamento, né? Crenças, história de vida, referências, a própria falta de conhecimento, a própria falta de correr atrás de informação, tá? Viver num mundinho ali onde não se estimula estudar, não estimula conhecer, não estimula conhecer pessoas ou pegar informação de pessoas que sabe do que está sendo falado, né? Então todo o que está em volta dessa pessoa também pode influenciar nesse comportamento, porque ela não foi ensinada a buscar informação, ou ela não foi ensinada a buscar conhecimento de quem realmente sabe do que está falando. Né? E isso é um dos perigos desse comportamento, porque assim como eu sou baseada no achismo e eu não procuro nada profissional, né? Eu não procuro conhecimento no âmbito profissional, eu posso muito bem começar a seguir pessoas que também não sabem o que estão falando, porque eu não tenho o hábito de procurar saber antes de falar. Né? Então, se eu não tenho esse hábito, como que eu vou exigir da outra pessoa que ela tenha conhecimento daquilo que ela está falando antes de falar alguma coisa, né? Então, essas pessoas têm pouquíssimos filtros. Por quê? Porque tudo que ela vai absorvendo, né? Já como ela não tem filtro para o que ela faz, ela não tem esse discernimento do que é e do que não é, do conhecimento da informação, ela também não busca isso. E aí, qualquer pessoa que chegar para ela e falar alguma coisa e que ela talvez tenha alguma admiração por essa pessoa, enfim, ela vai ser muito facilmente levada a acreditar no que está sendo falado. E aí, gente, aí é complicado, né? Porque aí a gente começa a seguir teorias que não tem fundamento nenhum, que não tem fundamentação científica nenhuma, que não tem base nenhuma. E aí é complicado, porque aí a gente começa a colocar isso também na nossa vida, né? Então, a falta, a ignorância nesse sentido, né? De não ter a percepção de que eu realmente não sei esse assunto e eu preciso estudar primeiro para depois falar sobre esse assunto, principalmente se você está falando para outras pessoas, é importante que você saiba do que você está falando, né? Porque como é que você passa uma informação que você acha que é? Né? Então é importante, claro que eu não tô falando que agora todo mundo tem que ser PhD em alguma coisa, mas se você tá passando uma informação que você sabe que talvez possa influenciar diretamente na decisão de uma pessoa, você precisa ter noção, você precisa ter base para falar sobre isso, né? Senão é muito complicado. É muito complicado a influência que você vai talvez ter na vida dessa outra pessoa. Então, tanto para você não ser influenciado
por alguém que não sabe o que tá falando e para você também não influenciar em pessoas por não saber o que você tá falando, né? O nosso querido achismo. Dá para mudar esse comportamento? Com certeza. Todo comportamento aprendido a gente muda, né? E esse é mais um. Então, assim, antes de eu falar como a gente mudar, eu só quero deixar claro uma coisa, tá, gente? Todo mundo, em algum momento da vida, em alguma situação, tem essa síndrome, ok? Todo mundo dá conselho, todo mundo, mas eu acho que isso, todo mundo, tá, gente? Eu não tô crucificando aqui o conselho, uma ajuda, não é isso, tá? Porém, dependendo do assunto, é melhor você aceitar que você não sabe, do que você falar alguma coisa e passar vergonha, né? Porque aí as pessoas vão olhar pra você e vai falar, nossa, de onde você tirou isso? Né? Então, dependendo do local, da situação que você está, do ambiente, é importante você ter essa humildade de falar, cara, não sei sobre isso e eu prefiro não opinar, prefiro não falar, ok? Então, todo mundo em algum momento, em alguma situação, tem isso, mas você precisa ter o bom senso aonde que eu vou falar e aonde eu vou aceitar a minha ignorância sobre o assunto. Ok? Então, quais são os passos para mudar esse comportamento? O primeiro, reconhecer. Reconhecer que se tem o comportamento, tá? Que esse comportamento está num nível que está começando a ser indesejado, ok? Se esse comportamento está começando a te atrapalhar, é porque ele está tomando uma proporção que não deveria, ok? Reconheci. Aceitar não é se conformar. Aceitar é, beleza, eu tenho. O reconhecer é mais começar a analisar, né? Eu acho que nessa situação eu fiz isso, eu me ferrei naquilo lá porque eu achei que eu sabia e eu não sabia. Gente, isso vale para todas as situações, financeira. Então, sei lá, pessoas que fazem investimento, que acham que sabem tudo sobre investimento e não correram atrás e não estudaram o suficiente ou não estudaram nada. Qualquer situação, gente. Se vocês tomam uma decisão sem ter uma informação de uma base que tem um fundamento, isso pode trazer muito prejuízo para vocês, tá? Então, qualquer situação, comece a analisar relacionamento financeiro, pessoal, carreira. Se tem alguma coisa ali que vocês tomaram uma decisão sem ter informação suficiente para isso, ok? Reconheci isso, percebi que fiz, aceitar, beleza, eu tenho esse comportamento. Eu tenho a síndrome, né, que a gente fala que é o efeito Dunning-Kruger. Beleza, eu tenho. Se conformar, aceitar não é se conformar. Conformar eu tenho, né, vou fazer o quê? Não. Aceitar beleza, eu tenho. E aí agora, o que eu vou fazer? Partir para ação. E o terceiro é buscar conhecimento. Então, se você sabe que você tende a ter esse comportamento, busque conhecimento nas áreas que você se sabotou, nas áreas que você foi negligente. Comece agora. Coloquei o dinheiro numa aplicação que eu não tenho nem noção do que está acontecendo lá. Corra atrás da informação para você entender o que está acontecendo. Me inscrevi num curso, tô fazendo qualquer coisa, gente. Se você percebeu que você fez isso, vá atrás da informação. Porque se você tiver um prejuízo, se você perceber que talvez você vai ter um prejuízo, você já consegue, talvez, prevenir isso, parar isso, ou diminuir o máximo que isso possa acontecer. Porque se você não fizer nada, aí você não vai fazer nada. E aí pode ser que você tenha um prejuízo, ok? Então, primeira coisa, reconhecer, aceitar e buscar informação. Mude esse comportamento. Como eu falei, nem de mais, nem de menos. De menos te leva a não fazer nada, né? A falta de autoconfiança te leva a talvez não fazer nada, a não sair do lugar. Você não vai ter resultado nenhum. A autoconfiança demasiada, baseada na ignorância, né? E a ignorância aqui eu não tô sendo maldosa, né? Eu tô falando da ignorância no sentido de não ter o conhecimento para tomar uma decisão e mesmo assim você tomar.
você pode ter resultados que você não quer. E aí que você botar na balança, tá? Então, gente, informação, beleza? Beijo, gente, até semana que vem.